Olá, meus amigos, aqui Padre Guilherme, Paróquia São Sebastião de Leandro Ferreira, concluindo as nossas reflexões desta 25ª semana do Tempo Comum, neste sábado, dia 26, o Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 43b ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, primeiro, neste trecho do Evangelho, Jesus fala sobre as coisas que iriam acontecer. Jesus bem sabia, que o final da sua vida seria trágico, porque tudo o que ele anunciava ia contra o que as pessoas que dominavam aquela sociedade queriam que as pessoas pensassem. Então Jesus já sabia disso, não só por ter o conhecimento divino, mas qualquer pessoa que pensasse sobre essa situação iria entender, que o final de Jesus poderia ser trágico. Mas depois o que fala aqui neste trecho do Evangelho, que os discípulos não conseguiam entender essas coisas que Jesus dizia. E por quê? Em parte porque os discípulos eram formados, na grande maioria, por pessoas muito simples, muito humildes, eram pessoas de origem muito pobre. Mas, muito mais do que isso, porque também poderia existir pessoas que compreendessem aqui, se pensarmos só a questão da simplicidade. O que mais impedia que os discípulos pudessem entender plenamente o que Jesus ensinava é porque, nesse tempo, eles ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo. Só em Pentecostes, com o Espírito Santo capacitando, iluminando, investindo os discípulos, é que eles tiveram condições de entender o que Jesus ensinou e compreender mais as realidades que Jesus falava. Então esse tempo aqui ainda era o tempo do anúncio, não era possível que eles entendessem. Nós hoje já estamos no tempo depois de Pentecostes. Para nós, estudando, lendo, meditando sobre as palavras de Jesus, é possível a gente tirar muitas conclusões. Por quê? Porque a nós já foi dado o dom do Espírito Santo. Lá no nosso batismo e depois confirmado na crisma. Então que nós possamos pensar sobre isso, como é necessário que nós tomemos posse dessa força, desse dom do Espírito Santo, que possamos olhar para as palavras de Jesus, que possamos buscar os ensinamentos de Jesus, querendo ser iluminados pelo Espírito Santo, para que a gente possa ter um entendimento verdadeiro daquilo que Jesus nos traz. A força do Espírito Santo é o que nos capacita. Então que nós possamos caminhar à luz da palavra de Deus, querendo Jesus, mas revestidos da graça e do dom do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Que Deus possa iluminar você e a sua família, e até a próxima oportunidade.